Boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Para aqueles que vão assistir, que Deus possa estar abençoando o seu lar, possa estar abençoando toda a sua família, que Deus possa estar abençoando todos os seus parentes, em nome de Jesus. E eu peço que você preste atenção nesse testemunho que eu vou dar agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para a vergonha de Satanás, do diabo e dos seus demônios. Quero dar esse testemunho com base na palavra. Quero ler, deixar para a nossa meditação, no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Eu vou estar lendo apenas uns 3 versículos. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser o próprio Deus. Não vos lembras de que estas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Só até aqui. Apóstolo Paulo, quando ele escreve essa segunda epístola à igreja de Tessalônica, por volta ali do ano 50, 51 depois de Cristo, apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária em Corinto, e ele escreve essa segunda epístola aos Tessalonicenses. Qual foi a finalidade dessa epístola? Tranquilizar o coração da igreja acerca do arrebatamento da igreja. Porque a igreja estava passando por uma perseguição muito grande. Uma perseguição gigantesca como nunca houve naquela época. Então a igreja estava achando que estava passando pelo período da grande tribulação. Eles achavam que aquele momento que eles estavam vivendo já seria o momento da grande tribulação, um momento que precederia o arrebatamento da igreja, um momento que aconteceria logo após o arrebatamento da igreja. Eles achavam que estavam vivendo esse momento. Ou seja, eles achavam que a igreja já tinha sido arrebatada. A igreja foi arrebatada e nós não fomos, nós ficamos. Eles estavam entendendo isso. Mas o apóstolo Paulo agora escreve dizendo: não vos enganeis, não perturbeis os seus corações, porque não será assim o arrebatamento sem que antes apareça, filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo. Não vai ser assim um arrebatamento. Primeiro ele vai ter que aparecer.
primeiro ele vai ter que aparecer. Mas tem um que não vai permitir que ele seja revelado, até que do meio ele seja tirado, então ele se revelará. Ele se assentará no trono de Deus, ele entrará no templo de Deus, se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. E ele vai exigir para si toda a adoração. Toda a adoração vai ter que ser voltada para ele. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele vai usar, Deus vai permitir, vai dar para ele poder para manifestações espirituais grandiosas, segundo a eficácia de Satanás. Que se possível fosse, ele enganaria até aqueles que não serão arrebatados e que vão ficar na terra. Os escolhidos de Deus que infelizmente não foram arrebatados, ficaram na terra. O arrebatamento aconteceu, eles ficaram. E o anticristo vai operar tantas maravilhas que vai ter pessoas que vão acreditar, pessoas cristãs que não foi arrebatado, que vai ficar e ainda vai conseguir acreditar. É a palavra que nós acabamos de ler agora. Então, fato é, público e notório, que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo as dores de parto que Jesus falou. Nós estamos vivendo um período de guerra, rumor de guerra, peste, várias tragédias, agora o que está acontecendo muito por aí, esse tal de feminicídio. Enfim, nós estamos nesse período. Nós estamos vivendo uma guerra de Israel com o Irã, que não é qualquer guerra. Não é qualquer guerra. O que Israel está querendo de verdade com essa guerra, e os Estados Unidos também, o que eles estão querendo de verdade não é petróleo. Eles estão com argumento de bomba nuclear, que o Irã está desenvolvendo urânio a 90%. Não é isso não, porque já foi provado que eles ainda não conseguiram. Nunca que se acha urânio enriquecido lá, eles não estão. O objetivo deles, na verdade, não é esse. Tem pessoas, 99,99% do planeta Terra acredita que é isso, mas não é. Eles estão lutando pelo aquele espaço do Monte Moriá, onde se encontra o Domus da Rocha, aquele templo de Alá muçulmano que pertence ao Irã, que pertence aos ayatollah, aos muçulmanos. Eles estão de olho naquele templo. Eles estão querendo aquela área, eles estão querendo aquele templo para poder reconstruir o templo, o terceiro templo. O interesse de Israel, o interesse dos Estados Unidos é naquele espaço onde se encontra aquele Domus da Rocha. É isso que eles querem. Para reconstruir o terceiro templo, cujo todos os utensílios já estão preparados, nós já sabemos disso, já falamos sobre isso. Todos os utensílios, tem lá o Museu do Templo, já tem as novilhas vermelhas, que são 3 bois vermelhos, já está no curral. O sacerdote que vai santificar o templo, Baruch Barran é o nome dele, já está em Israel. Ele é da linhagem de Arão. Ele é um homem puro, aquele homem ali, ele é puro, preparado para santificar o templo e santificar o povo de Israel. Benjamim Netanyahu, todos os anciões de Israel, os doutores da lei de Israel, todos os escribas, os sábios de Israel, eles têm convicção de que Netanyahu é o último ministro de Israel. Netanyahu, ele vai passar o cajado, vai passar a direção, ele vai passar o domínio, ele vai passar a presidência de Israel para Jesus. Só pesquisar sobre isso. Eles têm essa convicção, Netanyahu tem essa convicção, desde berço que Netanyahu ele recebe essa profecia, desde quando ele era bebê.
que entrar na biografia dele, nós vamos entender que desde bebezinho de berço, que ele é o escolhido de Deus para estar governando Israel no dia de hoje. Ele vai passar o cajado para Jesus, que eles estão esperando. Porque o nosso Jesus é aquele que eles crucificaram, que os judeus crucificaram na cruz, que eles não acreditam que ele é Jesus. Mas é o nosso Jesus. O Jesus deles nós sabemos que é o anticristo. E 99,99 dos homens e mulheres de Deus de todo o planeta Terra têm a convicção de que o anticristo é o genro do Donald Trump, Jared Kushner. Ele é o anticristo. Ou seja, da mesma maneira que João Batista apareceu pregando no deserto do Jordão, da mesma maneira que Jesus apareceu pregando no mar da Galileia, João Batista apareceu, Jesus apareceu, agora apareceu o anticristo. Nós acabamos de ler sobre ele aqui agora, 2 Tessalonicenses, o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que vai entrar no templo que está sendo reconstruído, que vai ser reconstruído, aquele que vai entrar no templo, vai se assentar no trono de Deus, vai querer ser Deus, parecendo o seu próprio Deus, vai exigir toda a adoração para ele. Só que tem um detalhe, nesse período, esse fato só vai acontecer depois que aquele que impede ele sair da terra. Porque quem está na terra não permite que ele se revele. Só vai se revelar, aparecer, ele já apareceu, mas ele só vai se revelar para o mundo quando sair aquele que não permite que ele se manifeste. E quem é que não permite que ele se manifeste? O Espírito Santo e a igreja. Quando o Espírito Santo arrebatar a igreja dessa terra e sair da terra junto com a igreja, aí ele vai gritar que ele é Jesus. Vale ressaltar que Israel hoje está na dúvida de quem é o Jesus deles. Está na dúvida se é o Jared Kushner ou se é o Donald Trump. Eles sabem que é um dos dois. Eles estão esperando se revelar. Eles estão esperando se revelar. Só que ele só vai se revelar depois que a igreja sair da terra junto com o Espírito Santo. Amém? Agora eu quero deixar um testemunho sobre o preço que a gente paga quando a gente tem o objetivo de ganhar almas para Jesus. Não foi diferente com os apóstolos no passado. O apóstolo Paulo sofreu perseguição, sofreu naufrágio, sofreu chicotada, ele sofreu cadeia, ficou preso em Roma. No final de tudo, muitos falam que ele foi esquartejado, outros falam que ele morreu de doente. E a grande maioria fala que o apóstolo Paulo foi esquartejado. Apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, enfim. A gente sabe que os escolhidos do Senhor passaram por muita coisa nesse mundo para poder pregar o Evangelho, para poder nos permitir hoje ter a Bíblia em nossas mãos. Eles pagaram um preço. E eu falo para você que hoje não é diferente. Porque se fosse fácil, as igrejas estavam cheias. Se fosse fácil, as igrejas estavam lotadas. Mas não é fácil. Mas quando você está na direção de Deus, Deus ele dá o escape, Deus ele dá o livramento e Deus ele abençoa. Na prova não tem como você correr, você vai passar pela prova. Deus permite você passar pela prova. Mas o próprio Deus ele te dá a vitória e a Bíblia fala que ele não te dá um fardo mais pesado do que você possa carregar. Então eu quero dizer que Deus colocou no meu coração de criar esse ministério. Deus colocou no meu coração de criar esse ministério. Ah lá.
colocou no meu coração. Assembleia de Deus, Ministério, o Arrebatamento. Olha lá. Assembleia de Deus, Ministério, o Arrebatamento. O arrebatamento em Cachoeiro do Itapemirim. Deus colocou no meu coração. Ou seja, é um ministério que você está, porque eu estou falando, é um ministério que nós estamos pregando que o tempo do arrebatamento é esse. Nós somos da geração do arrebatamento. Acabou. Acabou. Já passamos a dispensação dos 2000 anos, a dispensação da igreja, o tempo dos gentios acabou. Jesus, ele se atrasou para arrebatar a igreja. Era para Jesus ter vindo ano passado, em setembro do ano passado, segundo a cronologia bíblica. E as festas das trombetas, era para Jesus ter vindo no dia 27 de setembro de 2025. Era para Jesus ter vindo ali. Mas ele não veio. Por que ele não veio? Porque ele se atrasou. Como diz a parábola das 10 virgens. Eis que vem o noivo. As 10 virgens saíram para se encontrar com o noivo, mas o noivo se atrasou. O noivo se atrasou. E as 10 virgens dormiram. Só que ouviu-se um rumor à meia-noite. As 10 virgens acordaram, 5 estavam com as suas lamparinas apagadas. E 5 estavam com as lamparinas acesas. As que estavam com a lamparina apagada pediu as que estavam com a lamparina acesa azeite. E a outra falou, não tem como eu dar para você, vai que as nossas lamparinas apagam também. Vai comprar. Enquanto elas saíram para comprar, o noivo veio, abriu a porta e as 5 prudentes entraram. E as 5 loucas ficou para trás. É o que está acontecendo agora. Era para Jesus ter vindo em setembro de 2025. Era para ele ter vindo. Cronologia do capítulo 9 de Daniel. As 70 semanas de Daniel te leva para setembro de 2025. É Bíblia. Só que ele não veio. Amém. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele não veio, ele se atrasou. Então, nós estamos vivendo um período de um arrebatamento iminente a qualquer momento. E é o que a gente prega. Essa é a nossa pregação. Então, por esse motivo, o inimigo da minha alma, o inimigo da nossa alma, ele se levantou furiosamente comigo. Mais uma. Olha onde nós montamos essa igreja. Olha só o lugar que nós montamos a igreja. O que era antes? Aí o que era antes? Olha lá. Como era antes? Casa de candomblé, artigos de umbanda e candomblé, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Aí, o que era antes? Aí, o que era antes? Hoje é isso. A luz. Olha como é que Deus faz. Olha lá. Aqui foi a obra. Aí. Eu fazendo a calçada. Enfim. Dá para imaginar a fúria do meu adversário, do nosso adversário? Consegue imaginar a fúria? É grande. Como nós acreditávamos que Jesus ia vir dia 27, nós aceleramos a inauguração. Aceleramos a inauguração. Para o dia 27. Inauguração, dia 27 de setembro de 2025. Por que nós aceleramos a inauguração? Porque nós acreditávamos que Jesus ia vir nessa data. A gente não podia deixar para depois, a inaugurar depois, se a gente estava acreditando que Jesus ia arrebatar a igreja no dia 27.
Então, pela fé, nós estávamos acreditando que nós estávamos adorando a Deus ali, na igreja, adorando, louvando, inaugurando e aguardando o arrebatamento. O que não aconteceu. Agora vamos lá. Inauguramos no dia 27. Olha o que aconteceu comigo, foi num sábado. Olha o que aconteceu comigo na sexta-feira. Provavelmente ali umas 2 horas da tarde. Ó. Olha o que aconteceu comigo sexta-feira, 2 horas da tarde, indo trabalhar. Aí vem arrastando a roda. Olha a roda torta. Uma para um lado e a outra para o outro. Olha lá. A barra de direção quebrou lá naquela curva lá, a 100 km por hora, 110. Naquela curva onde está passando aquele caminhão lá, ela quebrou. Quando chegou aqui, mais ou menos, o carro perdeu o controle e aqui embaixo é uma ribanceira. Aqui é uma subida de serra. Aqui é uma ribanceira. Aqui eu já perdi o controle. Aqui quebrou a barra de direção. Aqui eu já perdi o controle. Olha lá. Quebrou lá na curva. Aqui eu perdi o controle. O carro ia cair lá embaixo. Na ribanceira. Um dia antes, na sexta-feira, 2 horas da tarde, eu ia trabalhar lá em Vitória. A barra de direção. Ó. A barra de direção quebrada aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Aqui a barra de direção quebrada. Olha lá. A barra de direção quebrada. A roda torta. A roda torta. Essa tá para a direita, a de lá tá para a esquerda. Olha lá, tá boba. A direção fica boba. Quebrou a barra de direção. Isso foi na sexta-feira. 2 horas da tarde eu indo trabalhar em Vitória. Quase que eu caí uma ribanceira. Rapaz. Aí eu fui soldar ela. O reboque me levou. Aí eu tirei. Esse homem aqui é pastor. Esse homem que está soldando para mim é pastor, não me cobrou nem R$1. Falei para ele. Falei, a gente vai inaugurar uma igreja amanhã. Ministério, arrebatamento. Mostrei foto, mostrei tudo para ele. Ele falou, Deus é na sua vida, fica tranquilo. O inimigo tentou, sempre tentou e não vai parar não. Vai continuar tentando, mas Deus é maior na sua vida. Esse homem falou para mim. Conclusão. Inauguramos a igreja dia 27. Nós inauguramos a igreja dia 27. Jesus não veio, o arrebatamento não aconteceu. Amém. Não vamos continuar. Não vamos continuar funcionando a igreja não. Porque esse lugar aqui, a lei funciona. A prefeitura é sistemática. E a obra de Deus tem que ser perfeita. Falei com o pessoal, falei com a missionária, falei, não, vamos parar. Vamos parar. Tem que ter documento. Vamos legalizar toda a documentação dela. Contratamos um contador. Aí o contador, uma semana depois, ele falou que era impossível criar uma igreja no centro de Cachoeiro
na Rua Virgínia, porque é um local comercial, muito movimento de carro, muito movimento de caminhão, não pode ter igreja ali, é impossível. O PDM da cidade não permite. Projeto municipal do diretor não permite. Não permite ter igreja no centro, nessa rua, no centro da Rua Virgínia, onde nós queremos colocar a igreja. O contador falou, pode desmontar. É impossível. Fiquei muito triste, meu olho encheu de lágrimas. Aí falando com ele, eu e minha mulher falando com ele, mas não tem como a gente fazer um novo pedido, não tem, lá aquela rua é impossível. Tem uma amiga minha que trabalha na prefeitura, ela, poxa, Leonardo, ali é impossível. Você fez um pedido impossível, não tem, ali não dá. Aí eu implorei a ele, eu falei, poxa, com todo respeito, a gente prega a palavra de um Deus no impossível. Minha irmã, por favor, me perdoa a minha religião. Aí já entra coisas espirituais, eu acredito muito no impossível, porque lá é a casa de Deus, vai ser um lugar que a gente vai pregar a Deus, e esse Deus nosso é um Deus impossível, com todo respeito. Vamos tentar de novo um recurso de agravo para ver se a prefeitura vai autorizar. Aí ele falou, eu não tenho argumento. Eu não tenho argumento, vou falar o quê? Eu falei para ele, senhor, deixa eu elaborar um pedido, o senhor impetra. Aí ele falou assim, então tudo bem, você faz o pedido, se eu achar que tem lógica, eu impetro para você, sem problema nenhum. Só que eu acho que vai ser impossível. Eu falei, então tá bom, doutor, então eu vou impetrar o documento. Aí nós viemos embora, entrei no Estatuto de Cachoeiro, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, e lá eu peguei uns artigos e uns incisos que me amparavam para a criação de uma igreja, nessa rua. Aí Deus me deu sabedoria e eu comecei a elaborar. Mandando para ele no WhatsApp dele, ele falou que estava excelente. Rapaz, está excelente, vou impetrar para você. Impetrou. E nós estamos aguardando. A igreja está fechada. Está eu e a minha esposa Renata visitando a igreja. Vamos fazer uma visita ali, vamos fazer uma visita ali, vamos fazer uma visita ali, e a nossa igreja está fechada. Tem que ter documento, não pode funcionar sem documento. Esperamos 3 meses. Foi 3 meses, Renata? Uhum. Esperamos 3 meses. A Renata me liga. A Renata me liga e fala assim para mim assim, Sérgio, tem uma ótima notícia para te dar. Deferida. Deferida para o seguinte endereço, Rua Virgínia 28, Guandu, CEP. Observação, deferido o waive, deferido a viabilidade com necessidade de elaboração de um waive, ressaltando que em atendimento ao artigo 243 da lei, PDM de Cachoeiro, né? O início das atividades somente poderá ocorrer mediante a comprovação do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no waive. O alvará só poderá ser emitido mediante o cumprimento do artigo 243. Emitido quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Autorizado. Autorizado, dia 29 de janeiro de 2026. Fiquei numa alegria que não tem nem como dizer. Só que logo em seguida, a Renata me liga.
Sérgio, o juiz mandou te prender. No mesmo dia, saiu um mandato de prisão para você. Um mandato de prisão para você. No mesmo dia que a igreja autorizou. Deixa eu ver se eu... Tinha intimado, ou seja, mandado uma intimação para o juiz me prender, mandar me prender, no dia que autorizou a igreja. Aí agora, no dia 2 de fevereiro, saiu o mandato de prisão. Quando esse mandato de prisão saiu, eu falei com a minha mulher, eu falei assim, Renata, eu vou ali rapidinho na casa do meu filho, João Vitor. Eu quero ver como é que ele está. Já estou com mandato de prisão. Estou apavorado. Mas eu precisava de ver meu filho. Mora aqui perto da minha casa, aqui 5 minutos. Entrei no carro e estou indo na casa dele. Só que quando eu dobrei para a rua, sentindo a casa dele, a viatura da Polícia Militar colou na minha traseira. Estou olhando no retrovisor, estou vendo a viatura da Polícia Militar atrás de mim. Falei, meu Deus do céu, estou 3 anos aqui nessa cidade, nunca passei em uma blitz. Trabalhando pela Quartz G-Group, empresa G-Group, Quartz, viajando todo o Espírito Santo, região sul do Espírito Santo. De Guarapari a São José dos Calçados, essa área toda eu fazia. Rodava por dia 100 km, todo dia 100 km. Nunca passei por uma blitz, nunca fui parado em uma blitz. Durante 3 anos, todo dia rodando 100 km. Nunca. No dia que o juiz mandou me prender, eu fui ver meu filho. Quando eu entro na rua da casa dele, a viatura da Polícia Militar colou na minha traseira. Quando eu parei na porta da casa do meu filho, eles desceram 4 policial com 4 fuzil. Em cima do meu filho, sentado na porta da casa dele, e pra cima de mim. Aí os policiais tudo dando dura nos meus no meu filho, nos colegas dele, entraram na casa dele, fizeram uma arruaça. E eu em pé do lado de fora. Só que teve um policial que ele me perguntou, você é Uber? Eu falei, sou, porque eu tenho uma placa de Uber no meu carro, de vez em quando eu faço um ganha-pão. Eu falei, sou, também. Eu falei pra ele, também sou. Ele, porque tu faz outra coisa? Eu falei, eu sou mecânico, trabalho na Quartz, sou mecânico, mas hora vai que eu faço um Uberzinho. Só. Aí ele entrou pra dentro da casa do meu filho. Daqui a pouco ele voltou na minha direção, me chamando de mentiroso. Você é mentiroso. Você é mentiroso, ó. Não sai daqui não, que eu tô voltando aqui, seu mentiroso. Aí eu olhei pra dentro do olho dele e falei, eu tô mentindo pra você em quê que eu menti pra você? Eu menti pra você em quê? Me espera aqui quando eu tô voltando. Aí ele foi pra casa do meu filho de novo. E eu fiquei sozinho lá do lado de fora. Aí eu pensei, esse camarada não vai me prender não. Não vai, eu não posso ser preso não. Eu não posso ser preso não, tem uma obra de Deus me esperando. Eu não aceito voltar para Bangu. Fiquei 10 anos preso em Bangu. Por causa desse processo que não tem nada a ver comigo. Você vai assistir esse vídeo, você assiste os outros vídeos que estão lá no meu canal. Você vai ver que eu não tenho nada a ver com isso. Não aceito isso. Aí eu fui lá, tranquei meu carro e saí correndo. Saí correndo e caí para dentro do mato. Eu, pastor, passei por isso. Caí para dentro do mato. Meia hora depois, liguei para a Renata, minha esposa. A Renata apavorada, pegou um Uber, mandei a localização para ela, ela veio na minha direção. Entrei no Uber com ela, até contei uma história com o motorista do Uber. Falei que a frente da minha casa, falei, a frente da casa tem que arrumar isso aí, um matagal terrível. Não sei nem mais onde é o portão, que nada, eu estava escondido no matagal da casa dos outros. Aí foi onde o motorista ficou tranquilo. Eu saí de dentro do mato. Aí eu entrei no banco de trás, a Renata estava na traseira e eu entrei na traseira. Aí eu, falando com a Renata, né, o carro. Aí o Uber me perguntou, e aí, o que houve com o teu carro? Eu falei, poxa, eu acho que acabou a gasolina, não sei nem o que houve. Tá onde? Eu falei, tá ali embaixo ali. Quer ir lá dar uma olhada? Eu falei, vamos dar uma passada lá pra ver.
Porque se a viatura da polícia estivesse lá, eu ia falar para ele passar direto, eu tô para ele manobrar e voltar. Aí quando eu entrei na rua do meu filho, não tinha mais polícia lá, só tava meu carro lá. Entrei no carro, liguei e vim embora, eu e a Renata, minha esposa. Vim embora, quando eu peguei a estrada, dou de cara com quem? No meio do caminho, todo apagado. Dei de cara com a PM, com a viatura. Aquelas Ranger grandonas. Quando eles me viram, eles já acenderam o farol alto e já ligaram o giroscópio, a sirene. Ainda falei com a Renata, eu não posso ser preso. Eu não posso, fiquei apavorado. Eu falei, não, eu vou ser preso, Renata, eu vou ser preso. Caraca, você agora vai ser preso. Não tem pra onde correr, eu tô com mandato de prisão. Não tem jeito, eu vou ser preso. A polícia me fechou. Desce do carro, desci do carro. Aquela dura, pente fino, registraram tudo. Eu tinha 2 celulares, esse aqui e o celular da empresa. Celular da empresa. E o celular da empresa. Quando eles pegaram o celular, eles abriram, me dá a senha. Aí, quando eu botei a senha sem medo, sem problema nenhum, desbloqueei os 2 celulares e os policiais começaram a fuçar no telefone, investigar ali, né? Aí foram na minha galeria de foto, aí só viram eu com a camisa da Quartzo Lixo trabalhando. Várias fotos do meu trabalho na Quartzo Lixo. O meu celular da empresa. Isso aqui é o que? Eu falei, é eu, cara, seu celular é da minha empresa. Ah, você trabalha no Quartzo Lixo? Eu falei, já falei pro senhor. Aí pegou esse outro celular meu aqui. Aí só viu foto, né, eu pregando nas igrejas e da nossa igrejinha o arrebatamento. Você é pastor, cara? Eu falei, sou. Que isso? Foi você que criou aquela igreja lá embaixo, lá onde era a casa de Macumba, lá, o Ministério do Arrebatamento? Sou eu mesmo. Que isso, rapaz? Por que você saiu assim, fugiu assim? Eu falei, porque eu não estava suportando ver o jeito que vocês estavam tratando meu filho. Vocês estavam praticamente humilhando meu filho. Entraram na casa dele, jogaram tudo pro alto, botaram o revólver na cara dele, porque meu filho está devendo alguma coisa? Meu filho está mexendo com alguma coisa de errado aqui nesse lugar aqui? Não, isso aí é a nossa rotina. Eu falei, pô, mas vocês trabalham desse jeito? Invadindo a casa dos outros, botando o revólver na cara dos outros? É assim que vocês trabalham? Vocês acham que isso aí é certo? Ah, sabe como é que tá a violência hoje em dia, né? Eu falei, tudo bem, tá violento. Mas é desse jeito que vocês trabalham? Eu não sou obrigado a ficar vendo isso não. Eu não devo nada a ninguém não. Eu não sou obrigado a ficar vendo isso não, mas com um mandado de prisão e o policial lá dentro da viatura puxando. E eu orando, Senhor, por favor. Conclusão. Não acharam nada. Me liberaram. Aí vim embora pra casa. Mandado de prisão. Ih, rapaz, caramba, só Jesus na minha vida. Mandado de prisão. No mesmo dia, na mesma data, aconteceu isso aqui, ó. Então, no dia 2 de fevereiro de 2026, lógico, agora, mandado de prisão. Agora aqui, ó, no mesmo dia do mandato de prisão, 2 de fevereiro de 2026, a minha empresa me mandou embora. Aqui, data de admissão e data da demissão. Me mandou embora. No dia que caiu o mandato de prisão, me mandaram embora. Falei, olha só. E eu já não estava conseguindo ficar mais aqui em Cachoeiro, no centro, lógico. Mandato de prisão, não quero saber de cadeia, não posso preso. Eu estou com 50 anos, fazer o que na cadeia com 50 anos? Cheio de problema, cheio de problema não, né? Calor de 50 graus dentro da cadeia, como é que aguenta isso? Não quero saber de cadeia não. Aí falei com a Renata sugeriu uma casa de praia lá que os filhos dela tem lá em Itaoca. Os filhos dela tem uma casa lá no meio do mato em Itaoca. Perfeito. Nem endereço tem naquele lugar. Entramos no carro e fomos embora. Parti para Itaoca. Aí quando eu chego em Itaoca,
Quando eu chego em Itaoca, olha como é que a casa era. A casa. Como que Deus falou comigo nesse lugar? Agora você imagina, eu foragido da justiça, vim parar nessa casa aqui, ó. Aí. A casa. A casa. E detalhe, a tenda dos ciganos. Só mora cigano nessa rua. Rodeado de cigano. Fui parar nessa casa. A casa tá parada, né? Tá em reforma. Conclusão. Não tinha água. Olha lá. Cadê? Minha vizinha. Olha os ciganos. Ali é a cigana rainha. Cadê? A cadeia. Quem tá comendo essa cadeia? Olha a Renatinha comigo na cadeia. Me acompanhou em toda essa prova. Depois. Para vocês terem uma noção, lá estava com dificuldade de água. Muita coisa. Não tinha água no registro, não tinha relógio, a casa está em construção, enfim. Eu não posso ir na rua. Eu não posso ir na rua. Porque câmera de reconhecimento facial tem em tudo que é lugar. Lá tem igual lixo. Beira de praia. Viatura da polícia da Blitz já tem quem passa de bicicleta. Porque lá é normal o foragido se esconder de vários estados do Brasil. Então o trabalho deles lá é pegar, é recapturar foragido de outros estados. Agora você imagina eu lá foragido também escondido dentro dessa casa. Sem água, sem nada. Aí teve um momento lá que eu não estava aguentando mais de sede. Por incrível que pareça. Aí eu orei a Deus, né? Aí aconteceu isso ali, ó. Olha lá. Olha lá. Olha o céu. Olha o céu. Olha o sol. Falei, Senhor, eu estou precisando de água, Senhor. Eu preciso beber água, Senhor. Água que eu vou cozinhar e beber. A água que eu vou cozinhar e beber. Cozinhar, beber e lavar a louça. Minha loucinha. Olha lá. A minha louça. Como é que Deus é maravilhoso. Aí, como é que Deus é maravilhoso. Olha lá. Se fosse crente, se ser crente fosse fácil, as igrejas estavam lotadas. Se ser crente fosse fácil, as igrejas estavam lotadas. Eu orei, Senhor, eu não aguento mais, eu estou com sede, Senhor. Não tem onde arrumar água aqui. Tem que jogar água no banheiro, tem que lavar a louça, tem que fazer comida. Do nada caiu essa água do céu, o sol rachando. Como é que Deus sustenta? Aí agora, eu estou levando a Renatinha para o trabalho. A Renatinha tem que fazer um trabalho lá em Marataízes, né, Renata? Uhum. Renata estava comigo lá em Itaoca nesse momento aqui. Aí eu falei, não, vou te levar em Marataízes. Não, eu também não estou morto de tudo, não. Vou te levar lá em Marataízes. Questão de 20 minutos. Quando eu entro no carro com a Renata e eu chego no centro de Marataízes, o filho dela ligou para ela. Foi teu filho que te ligou, não? Meu irmão? Tem irmão. Meu irmão ligou para ela. Cunhada, acabaram de invadir aqui em casa a Polícia Civil, lá no Rio de Janeiro. Invadiram a casa da minha mãe, invadiram a casa da minha irmã. Minha irmã falou que até a casa da minha tia lá invadiram tudo. A polícia invadiu o quintal lá, porque meu endereço é de lá. O problema todo foi esse, de eu ter vindo do Espírito Santo para cá e ter abandonado lá. Eles foram no meu endereço lá, reviraram tudo. E eu recebi essa notícia em Marataízes. Aí manobrei o carro, voltei apavorado para Itaoca e não saí mais naquela casa lá. Não saí mais naquela casa. Aí nós encontramos uma advogada, a mulher pastora e o marido dela pastor. A
prima da Renata, que é advogada, apresentou essa advogada pra gente. Botamos nosso documento na mão dela, explicamos toda a situação para ela. Ela falou, não, você não está foragido não. Você não está foragido não. Você já cumpriu o período na tranca, na semi-aberta, na aberta. Você veio para cá, você está trabalhando de carteira assinada, você casou, você tem residência fixa. Você não está foragido não. E você não foi assinar no Rio de Janeiro para a pandemia, da Covid-19. Por isso que você parou, tudo parou. Eles que se enrolaram. Só que eu queria que ela fosse em Brasília, com revisão criminal em Brasília. E ela me pediu, por favor, deixa eu entrar com recurso de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu vou jogar esse mandato de prisão por terra. Aí eu falei, não vai em Brasília, a gente vai perder tempo. Ela, Sérgio, deixa eu ir no Rio de Janeiro, lá no Tribunal de Justiça, com habeas corpus, que eu vou jogar por terra esse mandato de prisão. Eu falei, então tá bom, cara. O mesmo preço que ela me cobrou para ir em Brasília, ela me cobrou para ir em Brasília. Ela falou, eu vou entrar com HC para você no Rio de Janeiro, eu não vou nem te cobrar nada. Fica só o preço da revisão em Brasília. Aí eu deixei, falei, então tá bom. Mas eu não estou acreditando. Porque até então era para me estar no Rio de Janeiro, eu estou no Espírito Santo. Até então era para me estar assinando e eu não estou assinando, eu estou aqui, eu estou errado. Estou errado. É o que eles vão alegar. Não. Aqui é o seguinte, era para ele estar no Rio, ele está no Espírito Santo. Era para ele estar assinando, ele pode assinar. Indefiro o pedido. É lógico. Eu não acredito. No Rio de Janeiro, não adianta. Eu sou inocente desse processo. Já entrei com vários recursos, eles negam tudo. Não vai querer me ajudar, não. Deixa eu tentar, Sérgio, deixa eu tentar. E deixei. Ela é pastora, mas ela é pastora. Eu vou impetrar o documento e vou ficar em oração. Falei, eu errei, vambora. Aí ela foi. Quanto tempo, Renata, que ficou isso aí? Impetrado lá? 3 ou 4 meses? Não, acho que 2. Então, ficou uns 3 meses, 2 para 3 meses o documento impetrado lá, a gente aguardando o resultado. 2 para 3 meses aguardando o resultado. Aí essa noite agora, estava eu e a Renata meditando em 2 Tessalonicenses, não foi, Renata? Foi. 2 Tessalonicenses, essa mesma palavra a gente estava meditando aqui a noite toda. Falando sobre o anticristo, sobre a guerra do Irã, do Iraque com os Estados Unidos. Conversando. Fizemos uma compra aí, eu comprei mais de 40 quilos de arroz e 40 quilos de feijão, não foi, Renata? Foi. Uns 10 quilos de sal, compramos 40, 30 quilos de açúcar, umas 20 latas de óleo. Eu prego o arrebatamento. E o que vai preceder o arrebatamento é um grande caos no planeta Terra. Caos, fome. A guerra já tem, agora vai vir a fome. A gente sabe lá que o Estreito de Hormuz está bloqueado pelo Irã. O petróleo está aumentando. Fui comprar 1 litro de óleo hoje que era R$25 no balcão. O cara me comprou 45, 1 litro de óleo que era 25 antes ontem, R$25, hoje está 45. Falei, que é isso, cara? Ele esqueceu da guerra lá no Oriente Médio, por causa disso. Falei, caramba, fui no posto abastecer 1 litro de gasolina, antes era R$6,90 para 7. Fui abastecer, agora está R$9 um litro. E conclusão, vai piorar. Vai piorar. Então nós nos prevenimos, fazendo uma compra já para deixar aí para pelo menos 1 ano para frente, 2 anos. Amém? Nós não podemos ser hipócritas, nós pregamos isso porque temos que viver o que a gente prega. Então essa noite, depois da gente meditar no livro de Tessalonicenses, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava soltando pipa, muita pipa, o céu cheio de pipa. E eu soltando aquela montoeira de pipa, muita pipa mesmo. Muita pipa no céu, e eu soltando pipa, com aquele sentimento de liberdade. E eu soltando pipa no meu sonho, falando com Deus, Senhor, que maravilha esse sentimento que eu estou sentindo de liberdade no meu sonho, falando com Deus. Que maravilha. Cheio de dor na perna que eu estava, de tanto ficar 3, 4 meses trancado, sem botar o pé na rua. Não podia botar o pé na rua, eu estou escondido, estou foragido. 3, 4 meses sem botar o pé na rua, sem dar 20 passos. Banheiro, sofá, banheiro, sofá e cama. 4 meses, 3 para 4 meses. Meu corpo já estava atrofiado,
Todo dia acordando de manhã cedo duro, pescoço duro, morto, corpo cheio de caroço, de nódulo, falta de ar. Eu já estava ficando louco já aqui trancado, louco. Senhor, tenha misericórdia, eu não aguento mais. Eu sei que eu estou preso. Aí eu estou sonhando a noite toda que eu estou soltando pipa, soltando pipa, soltando pipa. Aquele sentimento falando com Deus, que sentimento maravilhoso é esse? As dores no corpo sumiu tudo, eu correndo atrás de pipa, catando pipa, aquela coisa. Acordei, eram as 8 horas da manhã. Aí vim para a sala, sentei no sofá, fiquei meditando, meu corpo sem dor nenhuma. Ainda estava com aquele ar de liberdade. Eu ainda estava vendo pipa no alto ainda. Eu estava na alegria tremenda com o sonho que eu tive. E ao mesmo tempo palestrando com o Senhor. Senhor, por favor, Senhor. Tem uma obra me esperando ali embaixo, Senhor. Tem umas 2 igrejas que a gente quer montar urgente, porque tu está voltando tua igreja, vai ser arrebatado a qualquer momento. Não acredito, Senhor, que eu não vou ter tempo de pregar a tua palavra. Tenha misericórdia, eu não acredito nisso, Senhor. Muitas pessoas aí precisando ouvir. Por favor, Senhor, dá essa vitória para o teu servo. Eu sentado no sofá palestrando com Deus, a Renata me liga. Meu amor, tem uma notícia ótima para te dar. Eu falei, que é isso, cara? Falei, que é isso, Renata? Fala. O juiz revogou o seu mandato de prisão. A advogada falou comigo agora. A decisão. Hoje é dia 27, né? Então, aqui. Dia 26 de março. Dia 26 de março. Ó. Aqui, ó. Determino a interrupção no cumprimento da pena. Momento em que o apenado deveria ter comparecido ao desta compatível, ainda com o momento em que o apenado deixou o estado do Rio de Janeiro. Recolha-se o mandado de prisão expedido. Aqui, para ficar mais bonito. Olha lá. Recolha-se o mandado de prisão expedido. Recolhe. Tira do sistema o mandato de prisão dele. A data, Rio de Janeiro, 26 de março de 2026. Ontem saiu essa decisão aqui. Só que o meu nome ainda estava no sistema. Se eu botar meu pé na rua, eu vou preso. Aí hoje, a advogada mandou essa outra manifestação. Aqui, ó. Banco Nacional de Monitoramento de Prisão. Resultado da pesquisa. Não foi encontrado mandado de prisão ou internação pendente de cumprimento para o nome Sérgio Medeiros da Silva. Pesquisa realizada hoje. 1h33 da tarde. A advogada falou assim, Sérgio, pode sair do seu esconderijo, que Jesus jogou por terra todo o mal na tua vida. Vai fazer a obra dele. Vai pregar o arrebatamento da igreja. O diabo tentou, mas não conseguiu. O diabo queria fazer você parar, queria te entristecer, queria te desanimar. O diabo queria que você blasfemasse contra o Todo-Poderoso, mas você insistiu, você não desanimou. Conclusão. Deus deu a vitória.
A Bíblia fala que Jesus ele tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Eis que tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Eu tenho todo o poder, João. Apocalipse capítulo 2. Então esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa religião objetiva. Nossa religião evangélico-protestante, nós somos objetivos. Nós somos pregadores do fim do mundo, fim dos tempos. Nós somos pregoeiros do arrebatamento da igreja. E logo na sequência, a vinda pessoal de Jesus nessa terra. E nessa terra Jesus vai reinar por 1000 anos. E a igreja que foi arrebatada com ele vai voltar com ele e reinar com ele nessa terra. É a Bíblia que diz isso. E nós pregamos isso. Porque nós vivemos a Bíblia, nós temos a experiência com Jesus. Então que sirva de ânimo para você. Dá ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Não endureça o teu coração se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Jesus está voltando. Não adianta, Deus colocou isso no meu coração. Quando Deus me prendeu, eu desci do monte, 7 dias no monte, 15 dias no monte orando. Lá em Rausch, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. 15 dias no monte do Seu Moura, orando. Quando eu desci o monte, eu fui preso no quintal da minha casa. Da minha família toda sabe disso. E o policial falou para mim assim, ó, falou para minha mãe e para minha tia, se preocupa não que ele é homem de Deus. O policial me botou dentro da viatura e falou assim, ó, acima da tia do Senhor Jesus. Você está indo, você nem cometeu esse crime que você está indo, mas ele manda dizer para você que você vai passar esse período lá dentro para você ser preparado para a grande obra que ele tem na tua vida, que ele quer que você pregue o arrebatamento. Você vai ser o pregador do arrebatamento da igreja. E eu me entreguei a vontade do Senhor. Eu fiquei 10 anos lá pregando o arrebatamento e hoje eu estou aqui. Muita coisa aconteceu, tem vários vídeos meus aí, vocês vão ver. Pode olhar. Pode assistir que você vai conhecer os contextos, tudo do que eu estou falando agora. Toda a história. Como que eu fui preso, o que aconteceu. Amém? Então eu queria deixar esse testemunho maravilhoso. Hoje é um dia que eu estou muito feliz com o Senhor. E a partir de hoje, voltamos engrenados na obra, com a igreja autorizada, com o Sérgio sem mandado de prisão. Vamos engrenar na obra do Senhor. Agora o diabo vai ver problema que ele arrumou. Tranca a rua, Zé Pilintra, Pombagira, Exu do Lodo, Exu Caveira, Exu da Morte. Eles vão ver o que eles arrumaram. Amém? A Bíblia fala que a unção de Deus despedaça o jugo. A Bíblia fala que Jesus, quando ele orou por aqueles, João 15. Senhor, eu não peço só por estes, mas eu peço também por aqueles que lá na frente, e nessa oração de Jesus eu estava incluído. Eu peço por aqueles que lá na frente vão acreditar na tua palavra, vão acreditar em mim por causa da tua palavra. Eu peço por eles também. Então quem orou por mim foi Jesus. E Jesus falou assim, eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente, expulsar demônio, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. É Jesus. Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar meu evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulo. Amém? Quem não aceitar, sacode a poeira do seu pé e vai para outra cidade. Não jogue pérola para os porcos. Jesus falou assim. Jesus ele fala lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, por ali assim, capítulo 3. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, vis e desprezível, para aniquilar as que são e as que dizem ser. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os oprimidos do diabo. Ele veio para os oprimidos do diabo. A Bíblia diz que Deus ele veio para os pobres, para os humildes, para os pequeninos. E nessa seleção, Sérgio estava enquadrado. E Jesus olhou para mim e teve misericórdia de mim.
E Jesus me permitiu que eu me batizasse nas águas. Jesus me permitiu conhecer a palavra dele. Jesus me permitiu olhar os acontecimentos, porque ele falou no livro de Mateus capítulo 24, olhem os sinais, fiquem apercebidos, olhem Jerusalém, olhem o que vai acontecer em Jerusalém, o que está acontecendo, fiquem atentos às coisas que acontecem em Jerusalém. E Jesus abriu meus olhos, eu era cego, e hoje eu vejo. Então eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus por isso. E eu acredito que a perseguição do meu inimigo não acabou. Porque Jesus, sendo tentado no deserto, o diabo deixou ele por um momento. Não vai ser diferente na minha vida. Mas uma coisa eu falo, ainda que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e não haja boi nos currais, contudo eu me alegrarei no Senhor. Amém? Não adianta. A missão é o céu. Céu. Aqui a gente não prega o dinheiro, aqui a gente não prega prosperidade, aqui a gente não prega saúde, aqui a gente não prega restauração de nada. Aqui a gente prega o reino dos céus, santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Aqui a nossa pregação é essa. Claro que Deus restaura, Deus ele cura, Deus ele levanta da cadeira de roda, Deus ele faz o que ele quiser. Mas o que Deus colocou no meu coração é para os aleijados, para os cegos, para os monstros, para as prostitutas, para o ladrão, para os drogados. Falar, Jesus está voltando e o reino dos céus é maravilhoso. Se converta dos seus maus caminhos, se arrepende, desce as águas, se batiza nas águas, passa a tomar da Santa Ceia do Senhor, passa a dizimar na casa do Senhor os 10%, para que nós possamos entrar no céu e lá na glória, naquela ceia maravilhosa, nas bodas do Cordeiro, nós nos encontrarmos e juntos receber da mão de Jesus a nossa coroa. E depois da tribulação aqui na terra, que vai ser de 7 anos, 3 anos e meio, a gente voltar com Jesus, colocar nossos pés nessa terra e governar com ele. Essa é a minha religião. Esse é o ensinamento que Jesus me deu. E é para isso que eu vivo hoje. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Eu sei que o vídeo foi um pouquinho longo, mas valeu a pena. Amém? Obrigado.